Era em uma região como esta que há milhares de anos, várias comunidades e grupos compartilharam o hábito de erguer edificações utilizando conchas e pequenos fragmentos da fauna e flora da região litorânea. Somente aqui, na Baía da Babitonga, onde nos encontramos agora, temos centenas delas. Essas elevações também contêm ossos de mamíferos, equipamentos primitivos de pesca, inúmeros sepultamentos e até objetos de arte, se configurando num verdadeiro e complexo arquivo pré-histórico. Os sítios sambaquis são formados principalmente por cascas de moluscos. A própria origem tupi da palavra sambaqui significa amontoado de conchas. Essas misteriosas montanhas e montes, algumas com mais de 20 metros de altura, foram erguidas há mais de 6.500 anos. Procuramos o Museu Arqueológico de Sambaqui de Joinville, referência nacional na pesquisa dos sítios sambaquis. A pesquisadora e arqueóloga Beatriz Costa nos acompanhou até o Cubatão 2, o sítio sambaqui já explorado em pesquisas anteriores. A verdade é que a gente não sabe muita coisa deles, então tem muita coisa a ser montado como um quebra-cabeça, né? Cada pecinha que a gente vai achando é uma pequena pecinha num quebra-cabeça gigantesco, que é toda uma sociedade que viveu por milhares de anos. Os indivíduos desse grupo carregavam essas conchas até aqui, elas não estão depositadas aonde caíram. Então tem um processo de edificação do sambaqui, né? Uma intencionalidade em fazer ele ser construído. Não é um resto, era alguma coisa que com certeza tinha um caráter simbólico, afinal você não coloca em cima dos seus antepassados coisas que não têm um certo valor para você. A gente pode ter duas vertentes de pensamento. Uma sociedade que pensa no futuro, ela pensa, um dia o meu monte vai ficar bem grande e talvez tivesse uma espécie de competição, o meu monte vai ficar maior do que o seu. Ou pode ser o oposto, por eles venerarem o passado, eles acumulavam seus antepassados cada vez mais. Então, ao invés de ser uma visão de futuro, é uma visão de passado. Eu tenho muito passado, veja como meu monte é grande, eu estou há muitas gerações nesse mesmo lugar. Isso é um quebra-coquinho. Você pode ver que ele está tanto polido em volta, como aqui tem as marcas do impacto. E essa marca mais escura é muito provavelmente da oleosidade do coquinho. Aqui também, ó, um pedaço de lâmina de machado. Aqui tem um nó. É uma fibra vegetal, a parte externa de um cipó raspado. Também tem umas que parecem uma cestaria, né? Que elas têm uma trama, uma urdidura mesmo, bem mais detalhada. Isso é lindo demais, gente. Isso tem milhares de anos. Essa situação desse material ficar preservado é muito raro mesmo. Ela só ficou preservada porque ela está sempre úmida. Essa implantação ambiental específica na beira da água, que mantém o material encharcado até hoje e que preserva esse material num microambiente muito específico, é extremamente raro de se encontrar. Aqui em cima a gente consegue ver pequenas camadinhas que tem bastante carvão entre elas, são esses pontinhos pretos, né? Aí aqui embaixo a gente tem umas com menos carvão, mas ainda assim aparecem algumas lentes com mais carvão. Mas a gente pode ver que daqui para cá tem uma diferença, que é a diferença da quantidade de conchas. Então assim a gente consegue entender um pouco da estratigrafia e dessa sobreposição que ela é lenticular, né? Não era em grandes quantidades, em grandes pacotes que eram depositados, eram pequenas camadas. É bem comum se encontrar os buracos de estacas e umas superfícies de argila, que durante muito tempo foram associadas diretamente a fundos de cabana e habitação. Mas aqui nesse sítio a gente encontra
as estacas associadas a uma base do sítio, não exatamente a uma cabana. A gente tem aqui uma chave bem interessante para entender o início da construção do sambaqui, como se dá, se tinha uma preparação do terreno antes ou não, qual é a relação dessas estacas com a construção efetiva do sambaqui. Aqui a gente está na foz do rio Cubatão, então ela tem influência da maré, né? É um ambiente estuarino, então quando a maré sobe lá no mar, aqui o nível da água também sobe, então a gente consegue ver as marcas, inclusive, da erosão no sítio desse movimento da subida e descida do nível do mar. Eu acho que em mais 20 ou 30 anos não teria mais nada do sítio, ele teria sido completamente erodido. Conhecer o passado humano é bem interessante porque a gente consegue entender que outras sociedades são possíveis, outras formas de viver e conviver são possíveis. E muitas coisas a gente ainda não sabe. Essas respostas, pelo menos algumas delas, estão no passado e só podem ser atingidas através da arqueologia. Apesar da escassez dos investimentos nas pesquisas, através de uma parceria entre pesquisadores do museu e projetos acadêmicos em arqueologia, um importante sítio vem sendo estudado. Este é o primeiro sítio com concha em abrigo encontrado no litoral catarinense. Chamado de Casa de Pedra, o sítio está sendo estudado em pesquisa liderada pelas arqueólogas Dione Bandeira e Maria Cristina Alves. Maria nos falou um pouco do andamento do trabalho realizado aqui. O que nós estamos chamando de sambaqui? Uma plataforma de concha, um piso de concha depositado por grupos, por humanos, quer dizer, é um depósito cultural. Então, isto é sambaqui, pensando assim no que é o sentido clássico do sambaqui. Esse local, esse espaço aqui tinha morador, tinha engenho de farinha, aqui ao lado tem um bambuzal, bem típico de casa de ocupação histórica. E eles, quem eu conheci, que me trouxe aqui, e antigo morador que eu cheguei a entrevistar, tratavam isso aqui como casa de pedra. Então, quando eu vim a primeira vez, já vi, foi em 2002, que eu vim e aí registrei. 13 anos depois que a gente pôde escavar. Em Santa Catarina, a gente não conhece outra ocorrência dessa, de sítio de concha em abrigo. Aqui agora o pessoal está dando continuidade na escavação, né? Todo o material que é retirado das quadrículas, né? A gente deposita nos baldes e depois isso vai para a peneira, né? Que é o que o pessoal está fazendo lá. A gente está descendo em camadas de 5 centímetros e todo o sítio vai ser escavado na mesma proporção, o processo da decapagem que a gente fala, né? Segue na sequência da numeração, registra na ficha de controle. Esta região é uma das mais importantes do Brasil e talvez do mundo em relação à presença de sambaquis. Em seu espaço urbano, Joinville abriga cerca de 42 sítios arqueológicos. Vários sambaquis foram usados para construir a cidade de Joinville, principalmente o calçamento, né? Alguns, muito possivelmente, foram completamente destruídos e a gente não tem mais notícia nenhuma. Daqui do topo do Morro do Ouro é bem interessante que a gente consegue enxergar toda a paisagem. A gente consegue ver desde a Baía da Babitonga, que fica lá a leste, passa por toda a planície e lá no oeste a gente consegue ver já as serras e as montanhas. Então é bem possível que, uma vez que o morro tenha alcançado essa altura, fosse um bom ponto para contação de história, para referência em relação à paisagem.
que tipo de energia, que tipo de intenção faz as pessoas carregarem coisas morro acima e depositar junto com os seus mortos, né? É uma coisa que eu não sei exatamente responder, mas é o que a gente tenta compreender. A grande particularidade do Morro do Ouro é realmente ter sido escavado muitas vezes. E isso se deu pela implantação dele numa área que hoje é central no município de Joinville. Então é um sítio muito conhecido, a gente sabe bastante coisa dele, conseguiu recuperar bastante material. A função do museu ela é principalmente preservar. Então, para preservar, a gente precisa conhecer e contar a história, né, para que as pessoas se apropriem também do patrimônio arqueológico. O museu foca principalmente nessa parte de conservar o material já localizado, já resgatado, até a exposição final ao público, né, até o oferecimento desse material ao público. Está aqui representado, de um modo geral, todas as categorias que ocorrem no sambaqui. Primeiro a gente tem os famosos quebra-coquinhos. Esse é um peso de submersão. E aí a gente tem os famosos e populares machados, que têm diversos tamanhos e diversas formas, uns mais acabados, no sentido de serem completamente polidos, outros menos, que o polimento se restringe ao gume, como é o caso daqui, né? Dá para ver que só essa parte está polida. Essa parte ainda é superfície original, com alguns lascados aqui. E é bem interessante pensar que essas são só as lâminas, né? Um instrumento completo a gente não tem, porque o cabo possivelmente era de madeira ou de osso e se deteriorou. A gente encontra sepultamentos consideravelmente inteiros, por causa do pH do solo, que fica alterado pela presença das conchas. Outros tipos de artefato que ocorrem são adornos de vários tipos. É possível que eles fossem pendurados, ou é possível que eles fossem usados para furar, né? Perfurar, talvez a pele, ou eles poderiam ser usados em associação com o corante para fazer marcas, né? Tudo o que a gente faz na vida, toda a relação do homem com a natureza é marcada pela estética. O que a gente considera feio, bonito, ou certo e errado, sempre vai estar expresso em qualquer coisa. Então, você achar mais bonito, ou muito importante, você ter um machado todo polido, exprime um mundo simbólico seu. Agora, você achar que é mais importante um machado funcional, exprime um outro mundo simbólico seu. Não é que um seja mais correto ou melhor do que o outro, mas são mundos simbólicos diferentes. Vou esclarecer que sambaqui existem em várias regiões do mundo, né? Mas os brasileiros, eles têm algumas peculiaridades, como o tamanho e assim como a confecção de algumas peças arqueológicas. No caso, esses zoólitos que são representações de animais, né? Se a gente fazer um inventário dos zoólitos que foram encontrados até hoje, são um pouco mais de 300 peças, né? Dentre essas 300 peças, não chega nem 10% o número de peças que foram encontradas em escavações arqueológicas, o que torna, assim, praticamente impossível tu saber qual era a função dele. Os outros que foram descobertos, eles foram retirados a princípio de sambaquis por admiradores, assim, ou por alguém que sabia onde revendê-los, e dessa maneira que muitos sambaquis foram saqueados ao longo da história, né? No entanto, o pouco que foi encontrado no contexto de sepultamento. Além da particularidade da instalação desse sambaqui em um abrigo, temos a pintura associada a esta ocupação. As figuras encontradas nas rochas da Casa de Pedra ainda não foram analisadas a fundo, mas tudo indica que elas sejam fragmentos de pinturas mais elaboradas. Passou um arqueólogo aqui, veio fazer uma visita, um arqueólogo do Rio, e que trabalha com pintura, já trabalhou com pintura, e ele confirmou. É pintura mesmo, são traços culturais mesmo, de uma intervenção cultural.
Isso é absolutamente inédito em Santa Catarina. A gente não tem registro de pintura em rocha em Santa Catarina. Então a gente tem um sambaqui em abrigo, que a datação está dando 6.000 anos quase, e ainda por cima tem pintura. A pintura a gente não sabe até que ponto ela está associada com esses grupos construtores de sambaquis. O provável é que a gente tenha uma segunda população pré-histórica, não, a gente usa o termo pré-colonial, que tem vestígios dessa população que não é de Sambaqui, mas é uma população, um grupo que já produz vasilhames em cerâmica. São 2 sítios que tem cerâmica desse grupo, que é um grupo G. Como nós temos sítio G nas 2 extremidades da costa, pode ser que essa pintura esteja associada com essa população. Quando a gente pensa no currículo escolar, o conhecimento da arqueologia ela entra em 2 momentos. Lá no 6º ano, quando começa a tratar da linha do tempo, processo histórico, conceito de história, você lida um pouco com essa longa duração do tempo, né? Os primórdios da humanidade e tal. Em outro momento, quando você estuda história regional, você tem algumas aulas sobre o que quer que tenha na sua região. De qualquer forma, a forma como é abordado nas escolas é sempre tentando mostrar uma história pronta. O homem entrou na América a partir do Estreito de Bering, no ano tal, e a partir de então se deu o povoamento das Américas. Só que esse é um dado que a gente ainda não tem, a gente ainda não sabe exatamente como o homem chegou nas Américas. Então, na minha opinião, o melhor a se fazer seria mostrar os dados que a gente tem. A gente tem esses sítios, X, Y e Z, com as datas tal, e não sabemos como eles chegaram aqui nesse período. Seria o melhor a fazer até para estimular as crianças a crescerem entendendo que as respostas não estão todas prontas ainda, que elas ainda precisam continuar pesquisando. Quando a gente pensa em que contribuição que o estudo da arqueologia pode ter para a sociedade atual, a gente tem que pensar o que é arqueologia, né? A arqueologia não é procurar artefato, não é procurar uma peça importante. A arqueologia é compreender as pessoas, compreender a sociedade. No caso, as sociedades passadas. E quem não precisa de compreensão, né? A gente sempre precisa ser compreendido. É difícil imaginar como eles eram de carne e osso, né? A gente tem uma reconstituição facial lá no Museu do Sambaqui, mas como seria o comportamento deles? A gente não consegue dizer muita coisa, mas dá para dizer algumas coisas que eles não são. Então, por exemplo, não tem marcas de violência, então não tem fratura de ossos, as poucas que tem são recuperadas. Eu imagino que eles se dessem muito bem, talvez até fossem um povo bem alegre, porque a gente tem algumas coisas estéticas, né, como os zoólitos, os adornos, então isso demonstra um grupo que teria uma atitude positiva, não um grupo com o espírito de guerra, o espírito belicoso. O sambaqui pode representar esse aspecto do povo que não tem medo de demarcar na paisagem o espaço que habita, o seu próprio território. Joinville possui em sua região metropolitana monumentos históricos de valor inestimável. Cotidianamente, a população passa por esses monumentos sem percebê-los ou refletir sobre sua importância. Os 42 sambaquis cadastrados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em Joinville correm o risco de desaparecer sem o apoio financeiro necessário para o estudo e preservação. Falta incentivo financeiro, inclusive por parte da iniciativa privada. Isso retrata um trágico panorama nacional. Em toda a região, apenas 20 sambaquis foram parcialmente escavados e estudados, reflexo do descaso com a memória, com a ciência, com a sociedade e sua história. Durante muito tempo, pensou-se que eles eram formados apenas por restos de alimentos, como se fossem depósitos de lixo. Após muita pesquisa e através da curiosidade, da paixão, do trabalho de profissionais de diversas áreas, sabemos que essas edificações são importantes sítios arqueológicos, monumentais cápsulas do tempo erguidas com complexidade, abrigando em seu interior os magníficos vestígios culturais,
de uma sociedade ancestral.